Aqui tá gravado. Pode ir. Glória a Jesus. Boa tarde. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as profecias desse livro. Um livro que não foi escrito por vontade humana. Um livro que foi escrito por inspiração divina. Ao longo de mais de 1000 anos, mais de 30 pessoas foram usadas, contando inicialmente a história de um povo que foi escolhido, que foi chamado para servir o Deus vivo, mas que, como todos os outros, foram rebeldes e contradizentes. Por isso, lá em Romanos, Deus fala: estendi as minhas mãos todos os dias a um povo rebelde e contradizente. É isso que tem sido o povo de Deus, aquele que tem sido chamado e fica brincando com as coisas de Deus, aqueles que dizem servo de Deus, mas fazem as suas próprias vontades, são guiados por ensinamento de homens. Um dos sinais dos finais do tempo seria a apostasia, o afastamento da fé verdadeira. Paulo fala em 1 Coríntios 2,4 que a minha pregação e a minha palavra não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria do homem, mas demonstração de espírito e poder. No entanto, o que se mais vê são palavras persuasivas nas igrejas. O que se mais vê são palavras para poder arrebanhar fiéis, para aumentar o número de membros, para aumentar a arrecadação. São verdadeiras empresas. Estão fazendo da Igreja de Deus verdadeiras empresas. Só pensam no vil metal, no dinheiro. E o povo erra por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. O povo erra porque gosta de ser enganado. São enganadores, enganando e sendo enganado. Lobos vestidos em peles de ovelha. Tem sido os pastores que se dizem de Deus, que só pensam no dinheiro, na riqueza, na prosperidade, mas o povo também gosta. Vai para lá porque está precisando. Depois dá as costas porque só ouvem também mentiras, enganos. O Senhor falou que as igrejas estão cheias de mentiras, enganos e heresias. Heresias são opiniões contrárias à Bíblia. A Bíblia não é um livro de opinião. Opinião é ideia sem fundamento, juízo baseado em aparência. Não é de particular interpretação. Por isso que Jesus fala em Mateus 11:25, que ocultou aos sábios e entendidos, mas ele revela aos pequeninos. Pequeninos, aqueles que são como uma criança diante de Deus, reconhecem que são pecadores, que não são autossuficientes e que precisam de Deus para ter uma vida nesta terra com abundância espiritual. Jesus trouxe a paz, não é a paz que o mundo dá, não é a paz da maconha, não é a paz da cachaça, não é a paz do sexo, é a paz que o mundo não entende. Porque independente do problema, Jesus traz uma paz. É a paz que vem de dentro. Lá em Mateus, no capítulo 7, Jesus fala assim, no 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor,
herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E ele continua dizendo, e naquele dia, muitos dirão, eu preguei nas praças, eu preguei nas igrejas, eu fiz milagres, eu curei, eu fiz isso, fiz aquilo, ajudei o próximo. E ele dirá abertamente, afasta de mim que eu não vos conheço, malditos do meu Pai. Porque fizeram por interesse, fizeram no engano e na mentira, corrompendo a palavra de Deus. Por isso que ele vai dizer isso para muitos e muitos que pensam que são cristãos. Cristão é ser como Cristo. Cristão é receber a Jesus Cristo em tua vida. Para de se enganar pensando que é cristão se você não tem uma vida com Cristo. Depois que ele ressuscitou, ele enviaria o Espírito Santo para aqueles que o recebem. Em Atos 5:32 diz que o Espírito Santo é dado aos que obedecem, aqueles que clamam e pedem. Jeremias, Deus fala pela boca de Jeremias falando, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é ter reverência, ter respeito, obedecer, buscar a vontade de Deus para a minha vida. Não é buscar a igreja, não. Você pensa que você está longe de Deus, você precisa ir para uma igreja, você está enganado. Você pensa que você tem a Deus porque você frequenta uma igreja, você está enganado. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, disse Jesus. Lá em Romanos diz que vós sereis servos a quem obedecer. Se você obedece à tua vontade, o teu desejo, o teu instinto e a sua paixão da carne, você é servo do pecado. Mas se você busca intimidade com Deus vivo, através da sã Escritura, através do Espírito Santo, você vai ter a justiça de Deus na vida eterna. Caso contrário, a justiça de Deus vai vir para te condenar, porque Ele veio ao mundo para salvar. Mas o mundo não aceitou, não recebeu, por isso essa palavra já condena. Mas ainda a oportunidade, enquanto estamos nessa terra vivos, a oportunidade de receber a Jesus Cristo é enquanto estamos aqui. Quando passarmos dessa para outra não vai ter mais oportunidade. Quando passarmos dessa para outra não vai ter purgatório. Quando passarmos dessa para outra vida, você não vai voltar e ter outra chance, como muitos afirmam. Depois da morte segue-se o juízo. Por isso, o Evangelho, a mensagem é um alerta, é um aviso, porque ninguém convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo, se você abrir teu coração para a voz de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não são palavras persuasivas, não são palestras de otimismo, de autoajuda. Não é palestra de autoajuda, é a voz do Deus vivo, querendo alertar um povo rebelde e contradizente, dizendo que servem a Deus, mas andam segundo os seus caminhos, segundo as suas vontades e suas opiniões. É o que tem sido muitos e muitos que se dizem cristãos, frequentam igreja, frequentam religião nenhuma leva a Deus, só Jesus Cristo, o sangue de Jesus derramado naquela cruz para aqueles que recebem, porque Ele veio para os dele, mas os deles não o receberam. Aqueles que o recebem, Ele dá poder para ser feito filho, o poder do Evangelho, o poder que regenera,
Você diz que é cristão, mas você continua com a tua vida, com o teu jeito, com a boca cheia de palavrão, de pecado, olhando na internet pornografia, se masturbando, tendo relação extraconjugal e diz que é cristão. Não tem medo, não tem temor de Deus. Tiago fala que os demônios creem e estremecem, porque os demônios conhecem, sabem que Deus, o poder que Deus tem, e quando Deus fala, manda, ordena, eles obedecem. Mas o povo escarnece de Deus, dizendo que são cristãos e vivendo uma vida ímpia de pecado, buscando seus prazeres carnais, seus ídolos. É ídolo do futebol, é ídolo da música, é ídolo da religião. Até os filhos são ídolos. Tudo aquilo que eu coloco Deus como segundo plano é idolatria. Tudo que eu faço com que Deus seja segundo, terceiro, último lugar é idolatria. E Deus condena a idolatria. A avareza é idolatria, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não brinca com Deus. Não brinca se dizendo cristão, só porque você frequenta a igreja ou dá dízimo, dá ofertas, e daí? Quando a Bíblia fala que a letra mata, é o legalismo, é a lei. Porque os filhos dele obedecem o Espírito Santo. Ele diz que os que obedecem o Espírito Santo que são feitos filhos. Caso contrário, somos todos criaturas. Deus criou tudo e todos. Mas filhos são os que obedecem o Espírito Santo. No livro de João, capítulo 12, Jesus fala: eu sou a luz que vem ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça mais em trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Já estão julgados aqueles que não recebem a palavra de Cristo, porque Ele é a luz verdadeira, Ele é a luz que ilumina as trevas, e as trevas estão dominadas nesse mundo, porque Satanás, o Deus desse século, recebeu esse mundo depois que o homem pecou. Todos nós pecamos, todos são pecadores, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, para aqueles que recebem. É de graça o Evangelho, você não tem que dar dízimo nem oferta para ser salvo. Aliás, quem está fazendo isso para ser salvo está cometendo engano. Arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Se convertam a Jesus Cristo de todo o vosso coração, não por religião, não porque você quer um emprego novo, porque você quer um emprego, porque você quer casa, não para satisfazer os teus desejos. Reconheça que sem Deus não somos nada. Reconheça que sem Deus não podemos dar um passo nessa vida. Quem pode garantir que hoje não vai tomar a picada de um mosquito e amanhã vai para o hospital, está internado? Quem pode garantir isso? Por isso Jesus falou: louco, se pedirem a tua alma hoje o que tens preparado para quem é, que adianta encher o bolso de dinheiro, que adianta ter casas, carro, celular e perder a vida no inferno? Que adianta ter todos os prazeres do mundo
ter relação sexual com todas que conhece. Que adianta usar drogas, beber, fumar e depois da vida, da morte, segue-se o juízo. Jesus fala que Ele dá paz. A paz que Ele dá não é a mesma paz que o mundo dá. Você pode encontrar uma paz momentânea, aparente, no momento que você fuma um baseado. Você pode encontrar paz momentânea, aparente, no momento que você enche a cara. Você pode encontrar paz momentânea e aparente quando você está tendo relação sexual. Só que a paz verdadeira, que excede todo entendimento, vem só de Jesus. Porque mesmo diante da tribulação, diante dos problemas, aquele que firmemente em Cristo, ele consegue a paz do príncipe da paz. Uma paz que não depende do teu status social, uma paz que não depende dos teus prazeres carnais. É uma paz que vem de dentro para fora. Essa é a paz de Cristo. Não é você estar sentado num banco de igreja, que lugar legal. Aqui eu me sinto em paz. Essa música é muito agradável. Porque muitos buscam a religião para isso. Quando entram naquele lugar, se sentem bem. Mas saiu de lá, tudo continua igual, até pior, porque estão brincando com Deus. Estão querendo usar Deus para trampolim na vida social. Estão querendo usar Deus para trampolim na vida política. Estão querendo usar a religião. Religião é causa de grande ganho. Por isso que a religião não leva o ser humano a Deus. Que leva a Deus só tem um, Jesus Cristo. Através do Espírito Santo. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para aqueles que recebem. Para aqueles que querem. Mas se ouvir a voz de Deus hoje, não endureçais vosso coração, como fizeram os antepassados. E por isso não entraram naquela terra prometida. E Deus tem prometido uma vida eterna, mas o povo prefere ficar no engano e no erro, achando que se rezar uma missa de 7º dia vai ter vida eterna, achando que se rezar o crucifixo vai ter vida eterna, achando que se pagar o dízimo vai ter vida eterna. Loucos, se pedirem a tua alma hoje, o que tem preparado, para quem é. Jesus fala, no livro de João 14, se, uma condição, se me amais, guardai os meus mandamentos, ou seja, pratica aquilo que Jesus mais falou, amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. Então ele rogará para o Pai. Jesus vai rogar para o Pai, para Deus, não é para Maria, não. Ele rogará para o Pai. Ele vos dará outro Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito da verdade é o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. Quem está envolvido com as coisas desse mundo não pode receber o Espírito Santo. Por isso, você precisa se arrepender para aceitar, para receber o Espírito Santo. E até o arrependimento vem de Deus, porque a tristeza do mundo leva à morte, mas a tristeza, segundo Deus, leva o ser humano ao arrependimento. A tristeza de estar afastado de Deus. Você pode se julgar uma pessoa boa, você pode se julgar até um religioso, mas religião não leva o homem, a mulher, a Deus. Nenhuma religião. Somente Jesus Cristo é o único mediador entre o homem e Deus. E o Espírito Santo que Jesus dá para aqueles que o recebem é o que capacita o ser humano a andar com Jesus nessa terra. Porque Ele é que dá forças, Ele é que dá entendimento, Ele é que reverdece,
Ele é que faz o que está morto reviver. Este Jesus que ressuscitou na cruz, Ele está vivo. Ele está vivo. Você pode não estar vendo, mas Ele está vivo. Existem relatos até de muçulmanos que estavam à beira da morte e Jesus apareceu a eles. E daquele dia em diante, em vez deles perseguirem os cristãos, em vez deles quererem ser homem-bomba, eles passaram a defender a Jesus Cristo de Nazaré, aquele que ressuscitou e vivo está. E a oportunidade é essa enquanto estamos nessa terra, porque haverá dias que haverá fome e sede. Fome de pão não é fome de pão nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E procurarão e não acharão. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que pratica, é o que ama Jesus. E aquele que ama Jesus, Deus vai amar, e Jesus vai amar, e Ele vai se manifestar, Ele vai se manifestar aqui nessa terra, e vai se manifestar na glória, e há de receber aquele que guarda, que pratica a vontade de Deus. Jesus continua falando: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, vai praticar o que eu falo. O meu Pai o amará e viveremos ele, faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou, disse Jesus. As palavras de Jesus continuam ecoando pela terra. As palavras de Jesus se encontram registradas neste livro que muitos têm como um livro de lendas, um livro de fábulas, mas é um livro sobrenatural, onde tem o guia para o ser humano, onde é um manual. Jeremias fala lá no capítulo 15, 16, que ele achou as tuas palavras e logo as comeu, e foram para ele grande alegria e satisfação no coração. É a palavra de Deus vivo, porque Jesus é o verbo, Ele é a palavra, e Ele é Deus, e Ele habitou entre nós, Ele se fez carne, pelo amor de Deus pela humanidade, para deixar registrado que um homem veio ao mundo e não pecou, e morreu naquela cruz, pelo teu pecado, pelo meu pecado, por todas as transgressões, todas as chagas, pelas pisaduras fomos sarados. Para aqueles que recebem a mensagem de Cristo, porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, para os que já estão no caminho do inferno é loucura a mensagem da cruz. Mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. O poder de Deus para mudar, para transformar, para dar uma vida em abundância. Você não vai ter vida em abundância porque você é bonzinho, não. Aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Aqueles que são de Deus, mesmo que não estejam nos caminhos de Deus, temem a Deus. Podem até brincar durante um tempo, até quando Deus quiser, porque Ele vai tratar com cada um, seja nesta terra, mas certamente depois desta vida. Porque depois da morte segue-se o juízo. E o coração do ser humano está inteiramente disposto a pecar, está disposto à maldade, porque na terra não se executa o juízo sobre o pecado logo. Então, como fazem o que querem e não acontece nada, Deus não vai fazer nada, Deus é bonzinho,
Estão achando que Deus é igual ao Papai Noel? Deus não é Papai Noel, não. No dia do acerto, Ele vai acertar as contas. E ai daqueles que ouviram a palavra de Deus e não deram bola. Não creram no Filho único de Deus que veio ao mundo. Ou se creram, creram da boca para fora. Ah, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas não quiseram ter conhecimento, intimidade com Deus. O Espírito Santo de Deus quer habitar em vossas vidas. Para de brincar de religioso. A tua religião não vai te levar a lugar nenhum, só Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Desde o tempo de Jesus era dito, Jesus falou, e ainda continuamos nessa graça. Estamos vivendo na graça de Deus, porque Ele permitiu. Deus fala que pela misericórdia dEle não é a causa de sermos consumidos toda a terra, porque ninguém merece. Não há um justo, não há um bom sequer. Não tem um justo, não tem ninguém que faça o bem. É a misericórdia de Deus que te mantém em pé no dia de hoje. É a oportunidade de ter um encontro real com Ele. É no dia de hoje. Você sabe o que será da sua vida de hoje para amanhã? Você pode garantir se você vai estar de pé amanhã pela manhã? Receba a mensagem do Evangelho de Jesus. Não são palavras para te agradar, são palavras para trazer a verdade de Jesus. Porque as palavras agradáveis não são verdadeiras, mas as palavras verdadeiras inicialmente não são agradáveis. Mas depois que você receber a paz que excede todo entendimento, depois que você receber a vida abundante, você vai ver como é agradável ter a verdade de Deus. Deus nos resgatou do lago de lama do pecado, do lamaçal do pecado. Trouxe das trevas para a luz. Havia época que eu pensava até que Deus era capaz, nem existia. Pedi a Deus, então tira a minha vida, que seria melhor. Eu tinha tudo, mas não tinha Jesus. Tinha condição de ter tudo nessa vida, mas não tinha Jesus. Alegria, prazeres passageiros. Alegria e prazeres que acabam. Depois vem a dor, vem a tristeza, vem a angústia. Não sabe o que faz, começa a procurar religião, só que não buscam o Deus verdadeiro. Não buscam Jesus. Maldito o homem que confia no homem. Não confia no homem. Confia só em Jesus. Para de dar ouvidos aqueles que não entendem nada, porque aqueles que buscam a Deus entendem tudo, e Ele dá o Espírito Santo para fazer entender. Aleluia. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de todos nós, e abra os corações endurecidos, como diamante. Corações estão duros, porque tem olhos para ver e não veem, tem ouvidos para ouvir e não ouvem, rejeitam a palavra de Deus, estão rejeitando a Jesus, rejeitam o Pai, rejeitam o Filho, e pensam que são cristãos. O Senhor abre os corações e entendimentos.